Ao estudar os eventos da Semana Santa, lemos duas ocasiões diferentes registradas quando uma mulher unge os pés ou a cabeça de Jesus. Muitos estudiosos combinam os dois eventos devido às suas semelhanças. Entretanto, ao estudá-los como dois eventos separados, podemos ter uma visão poderosa do que pode ter ocorrido nessas histórias e os momentos que pronunciaram ao Salvador como Rei ungido e o grande sacerdote de Israel. Na antiguidade, 3 grupos de pessoas eram ungidos: profetas, sacerdotes e reis. Tanto as palavras Messias em hebraico quanto Cristo em grego significam o ungido e se refere a qualquer pessoa que tenha sido ungida. A unção geralmente era feita por um sacerdote, que derramava azeite de oliva do chifre de um animal na cabeça da pessoa. O chifre é geralmente um símbolo de poder. O óleo de unção era combinado com mirra e outras especiarias para criar um unguento de aroma agradável. A unção com esse óleo sagrado era feita para simbolizar um chamado ou para tornar um indivíduo consagrado para o serviço de Deus. A unção prepararia espiritualmente o indivíduo para a missão que lideraria. Que ato melhor precederia os eventos da expiação, morte e ressurreição do que as unções realizadas por essas duas mulheres fiéis? A primeira unção, como registrado por João, ocorreu no sábado, 6 dias antes da Páscoa, em uma casa desconhecida em Betânia. Ela foi realizada por Maria, irmã de Marta e Lázaro, quando ela ungiu apenas os pés de Jesus. A segunda unção, conforme foi registrado por Mateus e Marcos, ocorreu 2 dias antes da Páscoa, na casa de Simão, o leproso, em Betânia. Foi realizada por uma mulher não identificada que ungiu apenas a cabeça de Jesus. O relato de João descreve a unção de Maria no sábado. E talvez João tivesse tentado prefigurar como Jesus, ungido no dia anterior à entrada triunfal, foi simbolicamente ungido como o rei de Israel. Lembre-se de que um dos motivos pelos quais foi tão importante Jesus ter entrado em Jerusalém montado em um jumento foi o fato de que quando Salomão foi ungido como rei de Israel, ele também entrou em Jerusalém montado em uma mula. Os relatos de Marcos e Mateus colocam a unção feita pela mulher não identificada 2 dias antes da Páscoa. É possível que estivessem mostrando que Jesus foi ungido como o grande sumo sacerdote que intercederia a nosso favor. Antigamente, o sumo sacerdote era o único indivíduo que podia entrar na parte mais sagrada do antigo templo, o lugar santíssimo, e somente em um dia por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava representando a Israel, trazendo-a simbolicamente de volta à presença de Deus. Como Jesus sofreu no Getsemane, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, ele agiu como nosso grande sumo sacerdote, que intercede perante o Pai, permitindo-nos novamente entrar na presença de Deus por meio de Cristo. Esses relatos apresentam 2 mulheres como poderosas testemunhas do Messias, e seu sacrifício e testemunho são impressionantes. Os ungüentos usados por elas valiam 300 denários ou mais. Um denário era o salário de um dia, tornando o valor total equivalente a quase um ano inteiro de salário. Infelizmente, as 2 mulheres também foram criticadas por um discípulo, aumentando ainda mais a magnitude destes grandes atos. Os apóstolos ainda não compreendiam plenamente a missão do Salvador. Todos haviam testemunhado os grandes milagres feitos por Jesus, ouviam seus poderosos ensinamentos e tiveram experiências espirituais poderosas. No entanto, claramente ainda não haviam compreendido que, por fim, através da morte de Jesus, viria a verdadeira redenção. Em contraste, essas 2 mulheres, mesmo antes de testemunharem a ressurreição, parecem ter entendido a necessidade da morte de Cristo. Para elas, ungir o Messias com um unguento em preparação para sua morte foi um sinal de sua fé. Fé que, por sua vez, seria plantada no coração de outros, ao testemunharem quem o Salvador realmente é. Em uma cultura em que a voz da mulher era raramente ouvida e muito menos respeitada, Jesus quis que os homens entendessem a importância do ato daquela mulher.
Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Quer seja apenas uma ou duas mulheres que ungiram Jesus durante a Semana Santa, esse incrível ato de serviço a seu Senhor e Mestre será sempre lembrado. Um ato que testificou do título mais usado pelo Salvador: o de Cristo, o ungido. Atualmente, quando a diferença entre o certo e o popular é cada vez maior, podemos lembrar dessas mulheres e honrar sua memória ao prestarmos testemunho da divindade de Cristo. Como crentes, podemos dizer àqueles que ainda não compreendem plenamente que esse é o Messias, o ungido.